Olá, amigos, tudo bem? A gente já teve a oportunidade de comentar em outros vídeos aqui sobre as mudanças que ocorreram na Europa a partir do século XV. A gente está se referindo ao início da Idade Moderna. A gente teve mudanças nos planos cultural, no plano religioso, no plano social, econômico, naturalmente, e tivemos aí uma importante mudança política, que foi a formação dos chamados Estados modernos absolutistas, nas monarquias nacionais europeias, que se caracterizaram pelo exercício de um poder absolutista por parte dos reis europeus. O que significa isso? Eram reis que concentravam nas suas mãos todos os poderes, criavam as leis, aplicavam a justiça, eles governavam efetivamente, enfim, na linguagem de hoje, acumulavam os poderes executivo, legislativo e judiciário. Enfim, exerciam um poder total. Por isso, Estado absolutista. Ora, surgiram vários filósofos, vários pensadores, escritores que defenderam a necessidade da existência de um Estado absolutista. Durante a Idade Média, o período anterior, o poder dos reis europeus esteve muito fragmentado em função do poder da igreja, do poder local dos senhores feudais, mas na Idade Moderna houve esse resgate do poder político pelos monarcas europeus. Entre os pensadores dessa época que escreveram acerca do absolutismo, do Estado absolutista, defendendo a necessidade de um poder absoluto dos reis, destacou-se aí Maquiavel. Maquiavel ele é considerado como o fundador do pensamento político moderno. Né? Por quê? Porque ele defendeu a necessidade de um Estado autônomo que não sofresse a ingerência de grupos da sociedade, setores da sociedade, como por exemplo a igreja, como aconteceu durante toda a Idade Média. Então, a partir daí, surgiu uma nova concepção de Estado que sobrevive até os dias de hoje. Né? O Estado independente, o Estado laico, o Estado que tem a função política de atender ao bem-estar, né? o bom funcionamento da sociedade. Então, Maquiavel escreveu uma obra que é muito famosa, essa que está aqui, que eu vou mostrar para vocês, que é o Príncipe. Né? O Príncipe tem mais de 500 anos já de publicado. É a obra clássica do Estado moderno. É considerada assim como uma referência. Uma obra polêmica, naturalmente, porque ele coloca algumas coisas aqui que, aos olhos contemporâneos, podem parecer coisas assim muito fortes, muito autoritárias, e até certo ponto realmente são. Mas quais eram as ideias centrais de Nicolau Maquiavel? Bom, a gente separou algumas coisas aqui para vocês e a gente vai colocar e comentar assim rapidamente. Em primeiro lugar, ele colocava: a vida em sociedade é repleta de conflitos inevitáveis entre as classes sociais. Isso é algo que outros pensadores anteriores a ele e posteriores também defenderam. Né? Marx, por exemplo, isso no século XIX, afirmava que o que move a história são as lutas de classe. Né? E antes disso, Hobbes colocava que o ser humano, por natureza, é ambicioso, né? Ele defendia a necessidade do Leviatã, daquele Estado forte, que tivesse o poder de impedir que a sociedade entrasse em colapso. Tá? Outro ponto importante do pensamento de Maquiavel é que o papel do Estado é conter esses conflitos que existem, resultado das relações sociais, do choque de interesses de classe. Né? Até aí, perfeito. Depois ele coloca: a função da política é a manutenção do poder do Estado. É aqui que entra a posição política de Maquiavel ao defender um poder forte do Estado. Ele diz que isso é necessário
para a própria sobrevivência da sociedade. E faz uma observação a mais, ele coloca: buscar o bem comum para todos seria uma ilusão, exatamente por conta desses conflitos de interesse. Então, o Estado é que vai arbitrar esses conflitos, tá? E coloca o quê? A ação política não cabe nos limites do juízo moral. Isso é importante, né? Esse ponto aqui do pensamento de Maquiavel. O que é que ele coloca para a gente? Ora, o rei, né, porque ele está se referindo à figura do rei, a gente está falando em monarquias, ele coloca que o rei não deve ter preocupações com julgamentos morais. Vai ser impossível ele promover, né, o bem comum de todo mundo. Em alguns momentos, alguns vão ficar insatisfeitos e ele vai ter que tomar medidas rigorosas que fatalmente vão desagradar a um setor e outro. E pode ser, né, julgado de uma maneira que não vá agradar a determinados setores. Então, ele coloca o quê? A ética e os valores cristãos que existiam na Antiguidade e na Idade Média não deveriam ser levados em conta pelo soberano. A gente tem aquela ideia do rei filósofo do Platão na Antiguidade, aquela posição de política de Aristóteles, né, totalmente voltada para o bem da coletividade. A gente tem, na Idade Média, aquela preocupação dos reis em serem reis cristãos, né? Por quê? Em função exatamente da ingerência da igreja, que era a instituição mais poderosa na Idade Média, nas questões políticas. Então havia uma mistura muito grande de fatores de ordem religiosa na ação efetiva do Estado. E tudo isso, né, é condenado por Maquiavel. Tá? Ele coloca o que então? O rei pode tudo, né, em nome dos interesses do Estado, sem ter aquela preocupação em relação a julgamentos morais. Resumo da ópera, né? A gente pode colocar na linguagem de hoje que, segundo Maquiavel, os fins justificam os meios quando o Estado pretende atingir os seus objetivos. Tá? Então isso naturalmente gerou muita polêmica, né? Ao momento em que ele defende, né, um poder ilimitado do Estado, um poder despreocupado com qualquer julgamento de natureza ética, de natureza moral. Tá? Mas essa posição foi extremamente importante, principalmente no sentido de colocar que o Estado ele tem que ter uma ação que não sofra a influência, né, ou a ação de um grupo, um setor ou outro da sociedade. Essa era a posição do Maquiavel. Enfim, um Estado autônomo, como deve ser o Estado. Agora, a questão, né, é dos meios utilizados pelo Estado, que eram defendidos pelo Maquiavel de forma praticamente ilimitada. Isso aí é que gerava a polêmica, que gerou críticas, né, a ponto de o nome Maquiavel ser associado ao adjetivo maquiavélico. Né? O que é uma pessoa maquiavélica, um político maquiavélico? Uma pessoa ou um político que não tem escrúpulos, não é? Mal, que não mede os meios que ele utiliza para atingir os seus objetivos políticos. Naturalmente, isso é uma posição que, hoje em dia, né, ela precisa ser discutida, precisa ser muito debatida. Tá? Agora, uma curiosidade interessante é que o próprio Maquiavel ele foi preso, foi torturado e exilado quando ele perdeu aí o apoio e os favores que ele tinha da família Médici lá na Itália, que era uma família muito rica e poderosa. Enfim, a gente poderia dizer que ele provou aí do próprio veneno, não é? Enfim, polêmico, discutido, tá? Mas para alguns autores até injustiçado, porque colocam que ele criou as bases da visão moderna e posteriormente da visão contemporânea de Estado. É discutível que Maquiavel foi, sem dúvida, entre esses que postularam, né, uma ideia, um projeto de Estado moderno, o mais influente e o mais destacado de todos esses pensadores da sua época. Tá bom, gente? É isso aí. Curtiu o vídeo? Se curtiu, deixa seu comentário, não deixa de se inscrever,
compartilha, porque isso é muito importante para a gente, tá bom? Um grande beijo, Polis, para vocês e até a próxima.